Olá, sejam muito bem-vindos ao Barreto Cast, esse podcast que a gente vai falar sobre várias coisas, vamos falar sobre negócios, vamos falar aí sobre vida, sobre qualidade de vida, vamos falar aí sobre empreendedorismo, vamos falar sobre várias coisas. E hoje eu trouxe aqui um especialista em comportamentos, um grande amigo meu, o Vitor. O Vitor, hoje, ele tem cerca de mais ou menos 140 mil seguidores ali no TikTok, e tudo aquilo que hoje o Vitão ele ensina, Vitão é um apelido carinhoso que eu dou para ele assim, tudo que o Vitor hoje ensina ali no TikTok, você vai poder conferir depois lá, ele aplicou na sua própria vida. Então ele é um cara com uma vasta experiência aí em múltiplas coisas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, vamos falar um pouquinho sobre emoções, vamos falar um pouquinho sobre várias coisas, e vai ser um bate-papo muito interessante. Então, se apresentem um pouquinho também até para o pessoal, complementando aí, fique à vontade para falar suas palavras aí. Primeiramente, Gabriel, obrigado pela sua oportunidade. É um prazer estar aqui, contribuir com vocês, né, trazendo informações, trazendo conteúdo. E eu gosto bastante de compartilhar tudo que eu vivi, porque eu passei por algumas dificuldades que eu não quero que as pessoas passem. Boa. Então, se eu puder ajudar vocês a acelerarem o processo de vocês, a vocês tirarem os pesos emocionais, para você conseguir realmente ser mais leve no seu dia a dia, né? A gente já tem tantos desafios, tantas coisas acontecendo no dia a dia. Quanto mais a gente puder ajudar as pessoas a serem mais leves, eu acho que vale muito a pena. Então, Ah, cara, é uma honra estar aqui com vocês. uau, valeu demais. A gente fica muito honrado também de estar fazendo essas coisas aqui. E a ideia, gente, a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo aqui e explicar algumas coisas. Eu, por exemplo, um dia eu estava conversando com o Vitão, a gente estava na sala da casa dele e tal. Daí ele pegou um livro assim, e tipo assim, ele foi lá e apresentou o livro para mim. Eu fiquei chocado, porque era um período da minha vida onde eu estava sentindo muitas dores na minha lombar, né? Então, você que hoje trabalha, você que está na sua casa hoje e tudo mais, certamente a galera que trabalha no home office tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Por quê? Eu não tinha uma cadeira muito boa, não tinha postura e tudo mais, e acabou prejudicando bastante a minha lombar. E eu fiz vários tratamentos, corri atrás de médicos e tal. As pessoas falavam que eu tinha que ficar de repouso, que eu tinha que tomar remédio, uma caralhada de coisa. Até que o Vitor chegou e falou assim: Cara, aonde você está com dor aqui nas suas costas? Deixa eu ver. Ele abriu um livro. Nesse livro tinha escrito que na região onde eu estava sentindo dor era uma região que certamente estava ali atrelado a excesso de responsabilidade. E o excesso de responsabilidade que eu estava tendo estava impactando diretamente no meu corpo. E quando ele falou isso para mim, eu achei isso surreal. Por quê? A gente sabe que quando a gente fica ansioso, quando a gente fica preocupado, quando a gente fica estressado, o que acontece? O nosso corpo sofre. Você não consegue dormir direito, não sei se isso acontece com você. Então, você não consegue dormir direito, né? Os seus pensamentos não funcionam muito bem, mas a gente só sabe essas causas, né? Essas realidades. A gente não sabe mais do que isso. Então, quando o Vitão falou que era excesso de responsabilidade, eu fiquei chocado. Eu falei para ele assim, eu falei, Vitão, o que mais tem, né? O que mais tem, talvez, ali, que a galera às vezes não sabe, que o corpo está mostrando, mas as pessoas elas não sabem as causas dessas coisas. Eu gostaria que ele até falasse, comenta um pouco sobre isso e como é que isso acontece e assim por diante. Vitor? Tá. Primeiramente, tudo tem uma explicação. É comprovado cientificamente que os nossos pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Isso é de praxe da PNL, de a gente entender sobre o cérebro. Então, o que acontece? Por exemplo, assim, ó, se você vê alguém passando na rua com o seu corpo assim, ó, tudo encolhido, né? Se você olha de frente, a pessoa está assim, tudo encolhida. Qual que é a sensação que você sente olhando para essa pessoa? É um sentimento para baixo, ruim, triste. E esse comportamento, esse posicionamento é porque a pessoa está sentindo isso internamente. Agora, você vê uma pessoa, por exemplo, a pessoa acabou de conseguir um emprego top com um salário que ela sempre quis. Ela sai para a rua assim, estufa o peito Exatamente. e vai e começa a andar toda confiante. Por que disso? É porque a pessoa está sentindo internamente um sentimento de empoderamento, de confiança, de autoestima. Ou seja, tudo o que a gente está tendo de sentimentos é o que a gente reproduz no nosso corpo. Sim. Por exemplo, quando eu olho para uma pessoa, eu reparo muito nos olhos da pessoa. Se aqui tiver muito caído, a pessoa está triste. E eu falo assim, cara, você está com uma tristeza profunda nessa foto. A pessoa, cara, verdade. A grande sacada que eu vejo
é que a galera não percebe. As pessoas não percebem e além delas não perceberem, elas não aceitam quando as outras pessoas falam. Você tá bem? Não, tô bem, mas todo o corpo da pessoa tá com semblante caído, a pessoa tá com a tonalidade de voz chateada, mas às vezes as pessoas, elas não assumem como elas estão. E eu acho que se elas não assumem isso, elas não conseguem mudar. Elas não conseguem ir atrás do remédio. Elas não conseguem ir atrás da solução. Exato. Mas aí entra uma outra vertente, que é a questão da vulnerabilidade com fraqueza. Existe uma diferença muito grande. A maioria das pessoas fala assim, não vou compartilhar as minhas dores, porque é muito íntimo, e eu praticamente não te conheço. Para que eu vou compartilhar? Só que o primeiro passo para você ter uma transformação é você assumir que você tem um problema. Se você não assumir que você tem um problema, ninguém vai conseguir te ajudar. Então, a maioria das pessoas, elas falam assim, a vida é injusta pra caramba, porque aquela outra pessoa está evoluindo e eu não. Só que a pessoa não olha para ela mesma e não olha que ela não está assumindo um problema que ela tem. Ou seja, se você falar assim, ó, para alguém que, por exemplo, está com dor no pescoço. Dor no pescoço é muita preocupação também, né? A pessoa não está olhando para outros lados, ela está enrijecida, olhando só reto, querendo só fazer aquilo. Sim. Se a pessoa começa a falar do problema dela para outras pessoas, olhando de fora, vão ter uma percepção nova e vão poder trazer opções para solucionar aquele problema. Agora, se não compartilha, isso aqui vai ficar tudo duro. E você não vai saber o que que é. Fala, não, preciso ir no massagista. Não é só isso. Se você olhar... Isso é muito verídico. Eu falo por conta da minha esposa, assim. A minha esposa, ela, conforme ela vai ficando tensa, ela, tipo assim, ela começa a ver as coisas que ela precisa fazer. Ela enrijece completamente essa região aqui. É só ela começar a aumentar um pouquinho das responsabilidades, ela ficar um pouco ansiosa, ficar um pouco preocupada, o corpo dela automaticamente responde a isso daqui. Aí, às vezes, a gente pensa que a solução, vai lá, toma um remedinho, né? Vai lá e faz uma respiração. Né? Eu, particularmente, eu falo que você precisa dar comando. Obviamente, você precisa entender o que você está fazendo e dar um comando para o seu corpo. Você tem o poder de reajustar as coisas e fazer com que seu corpo ele expresse e gere as coisas que você quer que ele gere. Né? Por exemplo, eu já vi estudos, e você me comprova, que, por exemplo, se eu sorrir, ficar com a posição tipo assim de sorriso, automaticamente, quimicamente falando, o meu corpo ele vai produzir o hormônio da alegria. E eu vou ficar alegre. Ou seja, então eu posso ter outras soluções para controlar as minhas próprias emoções e lidar com essas causas que às vezes acontecem no meu corpo, né? Sim, exatamente. Então, o que que a gente precisa entender? Por exemplo, assim, ó, Victor, eu gosto muito de entender o porquê. Só que a maioria das pessoas não gostam. Não tem problema algum. Só que, o que que você vai fazer? Você vai começar a perceber aonde está doendo o seu corpo e você vai começar a melhorar isso. Por exemplo, tudo que é parte de pescoço é questão de você estar carregando peso. Um peso só para você. Se você só começar a compartilhar os seus problemas com pessoas que podem te ajudar, já vai solucionar um monte de dor sua. Então, por exemplo, teve uma boa época que eu tinha muita dor no joelho. Por que que eu tinha essa dor no joelho? Porque eu era inflexível. Eu estava andando só conforme do jeito que eu queria. Que E não massa. é tudo do jeito que a gente quer. Só que doía muito meu joelho. Aí, depois de um tempo, começou a doer meu ombro, do lado direito. Cara, por que que dói o ombro? Porque é questão de controle. O abraço, de você segurar, o ombro ele protege, segura. Então, se você está querendo ter muito controle sobre todas as coisas, provavelmente você tem dor no ombro. Né? Você quer controlar as Legal. pessoas, quer controlar todas as situações. Então, a gente precisa começar a entender, falar assim, cara, se tá doendo é porque eu tô com algum problema. Então, Exato. compartilha com alguém. Acho que todo corpo normal, ele não sente dor. Ele não. Então, se a dor é um reflexo que tem algo que está errado. Então, eu penso que, tipo assim, quando você está cansado demais, você sente dores com muita frequência, alguma coisa, o seu corpo está falando assim, ou você está fazendo alguma coisa de errado, dá um jeito aí, vai tentar identificar. Alguma coisa você não está fazendo certo, porque a dor é um sinalizador, né? Que algo precisa de ser resolvido. E às vezes nem sempre. Eu sou anti-remédio, então, em alguns casos, assim. Uhum. Para mim tomar remédio, normalmente eu não gosto muito de tomar, não. É bem na teimosia. Tem coisa, por exemplo,
Dor de garganta, normalmente eu vou lá, pego um remedinho e tomo, porque eu sei que, cara, tem muito o que eu fazer, né? Mas algumas outras coisas, eu sou bem anti-remédio. Então, eu sei que, às vezes, algumas coisas são, de fato, farmacêutica, farmacológica, você precisa ir lá e tomar um remédio. Mas eu ouso acreditar que quase 90% dos casos é muito mais emocional, é muito mais o que você está pensando, como é que você está sentindo, do que, de fato, às vezes, uma solução paliativa, que é tipo assim, corre, toma um remédio, e você vai lá e tem uma anestesia, e às vezes nem é curado, esse negócio volta com frequência e assim por diante. Então, Gabriel, uma teoria que eu acredito muito e eu aplico na minha vida. Por exemplo, não é muito mais fácil a gente acusar uma outra pessoa do que falar que a gente é culpado? O Adãozão lá, né? A Eva lá, né? Tipo, foi aqui, ó. Entende? Então, a partir desse momento que a gente entende que é mais fácil olhar para o outro do que para a gente mesmo, é mais fácil tomar um remédio do que entender a dor. Uau. É a mesma analogia, é a mesma coisa. Então, é mais simples, por exemplo, culpar o governo, comprar e culpar todo o país, do que falar assim, cara, eu não estou fazendo a minha parte. É muito mais simples. Só que o que que a gente precisa entender? Por exemplo, eu, Vitor, cara, a minha vida inteira, na parte da infância, eu tomei homeopatia. O que que é a homeopatia? Você entende sobre o profissional, ele vai entender sobre o seu comportamento e vai entender sobre as suas emoções. A partir disso, ele te passa um remédio que se chama base. Essa base ajuda a curar a maior parte das coisas que você tem. Cara, são 3 bolinhas de açúcar que você derrete na água. Eu tomava 3 colherzinhas, acabava com a minha febre. Com a febre. Bolinha de açúcar, né? Pasmem. Bolinha de açúcar. É, não é Se uma tiver bolinha açúcar de em açúcar, casa, né? pega as bolinhas, faz, pega um copinho e fala assim: eu vou ser curado agora. Que esse negócio. Muito bom. Tem mais algumas outras coisas nessas bolinhas, só que o que que acontece? O que que eu quero trazer com isso tudo? Que é mais emocional do que qualquer outra coisa. E se a gente entende, cara, por exemplo, quando eu fico gripado, eu entendo que, opa, tá acontecendo alguma coisa comigo que o meu corpo precisa descansar e eu preciso Exato. refletir sobre. Cara, eu não fico mais que 2 dias gripado. Não fico. Eu compartilho da mesma Dois- coisa. Quando eu começo a perceber, tipo assim, por exemplo, um corpo saudável, ele normalmente ele não tem enfermidade. Quando eu digo saudável, em termos de alimentação, mente e emoção, e até espírito também. Um corpo Sim. saudável pleno, cara, você vê. Aquelas pessoas que realmente se alimentam, que têm um emocional estável e tudo mais, dores, enfermidades, é quase tipo assim, é margem de erro, assim. Acontece às vezes esporádico que, tipo, por exemplo, aqui em São Paulo, hoje está fazendo 7 graus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E, tipo assim, é a friaca. Pode ser que por conta desse choque térmico e tal, por exemplo, eu estava vindo de Minas, sempre quando eu venho de Minas, lá é muito quente, e eu chego aqui é muito frio, sempre dá um choquezinho. Mas, tipo assim, um dia, dois, e eu não aceito. No final das contas também, eu não aceito. Eu falo, velho, eu não aceito essa parada. Eu também concordo que é mais sobre eu, assim, eu entender o meu corpo e, beleza, eu estou me alimentando bem, eu estou sendo saudável, eu estou com as minhas emoções muito bem estáveis, então não faz sentido essa enfermidade, essa dor e tudo mais ficar em mim. Então eu preciso de realmente dar um comando para que ela saia. Sim. E a partir disso, aproveitando que você falou, Gabriel, por exemplo, se a pessoa que está assistindo, você que está assistindo aqui agora, vai falar assim, então agora eu vou mudar, eu vou entender isso e o meu corpo ele vai ficar poucos dias doentes. Você precisa entender o seu contexto. Primeira coisa que você precisa fazer. Por quê? Não é porque a gente está falando que para a gente dá certo isso, que para você vai dar certo do dia para a noite. Vamos entender que o nosso corpo e toda a natureza, o mundo inteiro, existe um processo de transição, um processo de readaptação. Nada muda do dia para a noite de forma clara e objetiva. O que que acontece? Por exemplo, se você planta uma semente agora, você pode acelerar o processo de plantio, você pode colocar mais nutrientes, você pode aguar mais. Mas o processo da semente quebrar a casquinha dela, começar a crescer até dar o fruto, você não consegue acelerar esse processo. Então, o que que você precisa entender? A partir do momento que você tem um conhecimento, você começa a colocar em prática,
você vai começar a entender como o seu corpo está respondendo, entender que existe um processo até você se tornar quem você deseja. Então, eu gosto muito de trazer isso porque eu falo para as pessoas, em um atendimento comigo para fazer uma ressignificação ou um desbloqueio, você consegue ter uma transformação muito rápida. Só que precisa de um acompanhamento para você reeducar o seu comportamento para aquele novo comportamento. Então, quando eu falo para as pessoas que em um atendimento dá para resolver, dá emocionalmente. Porém, a pessoa precisa se reeducar. Bom, estou conversando com uma pessoa hoje, ela passou por um atendimento comigo de compulsão alimentar. Em uma sessão, resolveu? Resolveu. Só que por causa do ecossistema que a pessoa vive, voltou os gatilhos da compulsão alimentar. Por Exato. que que voltou? Cara, ainda passa com psiquiatra, ainda passa com psicólogo, tomando remédios para depressão, tomando outros tipos de remédio que abaixa a autoestima, abaixa a energia, e a pessoa começa a implantar, eu tenho problema, tenho problema, tenho problema, tenho problema, tenho problema, e volta a ter as compulsões, porque a compulsão é uma falta de uma emoção positiva. Então, o que que acontece? Quando a pessoa faz, acho que uns 3 meses, mais ou menos, que eu atendi essa pessoa. Ou seja, um atendimento trouxe um resultado de 3 meses, agora retornou porque ela retrocedeu por causa do ecossistema. Não é O porque ambiente. aquele não teve solução, é porque não teve acompanhamento para mudar tudo aquilo, todo aquele cenário. E é Então, importante essa parada de suporte, né? Essa ambiência, assim, para conseguir acompanhar. sim, igual, por exemplo, se você pegar uma árvore, que a gente falou do processo, se você pegar uma semente, colocar por exemplo, perto de um asfalto, cara, ela pode entrar num vão, numa rachadura do asfalto, e pode crescer, só que ela vai demorar muito mais para crescer, porque tem um monte de concreto e asfalto em cima. Tá tudo bem. Só que se você for por um terreno que é mais produtivo, tem mais nutrientes, tem mais liberdade para crescer, você vai crescer mais rápido. Então, você precisa definir o que que você quer para sua vida. Por exemplo, tudo que a gente está falando aqui, se você não quiser aceitar como verdade, ok, tudo bem. Mas procura conhecer mais sobre. Por quê? Se isso mudar um pouquinho na sua vida, já é uma mudança. Agora, se você ignorar tudo e não pegar nada do que a gente está falando aqui e não pesquisar nada em qualquer outro lugar, sua vida vai continuar a mesma. Eu acho que a grande questão é que as pessoas, a grande maioria não querem, por, às vezes, medo, ou por, às vezes, aquela confusão de não saber como eu resolvo essas coisas. Então, beleza, sei lá, a pessoa vai lá e descobre que o problema que ela tem, né, crônico é em relação, sei lá, aquela questão do abandono, né? A sensação de abandono que teve ali na infância. Beleza, a pessoa sempre sente aquela questão, é aquela pessoa que sempre gosta de ter alguém por perto, gosta de estar perto das pessoas, e junto com o abandono, normalmente tem aquela questão de validação, de aceitação, né, onde a pessoa quer sempre estar se validando com as pessoas, né? Então, às vezes, quando a pessoa ela tem ciência dessas questões, por que às vezes você acha, então, que ela não resolve? Né? Sei lá, ela falou com o Vitão, ela falou com você, e mesmo assim ela não quer resolver essas crenças de, tipo assim, merecimento, abandono, essa questão de, tipo assim, aceitação. Você fala, e a pessoa, tipo assim, ela não quer resolver. O que você acha nos seus atendimentos e tudo mais? Quais são as causas disso? Então, a primeira coisa que a pessoa não quer resolver é porque dá trabalho. A segunda coisa é porque dói. Porque assim, ó, como que o nosso cérebro funciona? Ele gosta de economizar energia e ele te protege de todas as dores. Ou seja, ele não quer que você sente dor. Então, tudo que você já sentiu de dor, por exemplo, em uma situação, vamos falar de relacionamento, cara, a gente vai acabar abordando isso depois. Mas de relacionamento, quando você tem uma frustração grande, quando você tem uma sequência de frustrações, você acaba não querendo mais ter relacionamento. Aí você fala assim, por quê? Porque você é mais feliz sozinho? Não. É porque você sentiu tanta dor que você não quer sentir mais. Por exemplo, os pais, quem é pai e mãe aqui, vai começar a entender um comportamento simples. O que que você quer que o seu filho viva? Quando você faz essa pergunta para você, automaticamente vai vir na sua cabeça: eu quero que ele viva
tudo o que eu não vivi de oportunidade. Ou seja, você não quer que ele sofra tudo que você sofreu. Por isso que você vai falar não para ele, por isso que você vai querer que ele vá para outro caminho do que você foi. Por isso que às vezes você fala assim: ó, faz isso aqui, trabalha com isso, porque isso deu certo para mim, então eu quero que dê certo para você também. Só que Bom, na maioria das vezes não é o que a criança quer. Aí você infringe o livre-arbítrio dela. E cresce um adulto frustrado, fazendo algo, podendo até ganhar bastante dinheiro, só que não estando feliz. sim, Né? eu acho isso muito louco e eu fico pensando assim, tá, a pessoa foi lá, identificou os seus traumas, identificou as suas crenças, né? O que é essa parada de ressignificar, né? Que a galera sempre fala, que é dar, às vezes, enfim, né? Fala para mim, às vezes, o que que você tem, às vezes, de mais prático, porque, tipo assim, beleza, às vezes você que está assistindo ou ouvindo, não sei o que que você está fazendo, às vezes você identificou algo em você, né? Você identificou, às vezes, uma crença dentro de você, às vezes, crença de merecimento, né? Que é algo muito comum no mundo dos negócios. As pessoas hoje, eu Uhum. conheço muitos que hoje não fazem, né? Às vezes não abrem novos negócios, não fazem, não falam, não fazem palestras, não dão mentorias. Por quê? Eles não se sentem merecedores. Eles não se sentem dignos e por conta disso eles não fazem as coisas. Então, beleza. A pessoa identificou que ela não faz, né? Que ela tem essa crença de não merecimento. O que seria um caminho para essa pessoa viver livre disso, né? Existe fazer isso de uma forma instantânea ou isso é um processo também? Existe um processo, que é assim, ó, quando você é guiado por um bom profissional, você tem a desconexão da emoção de forma instantânea. No entanto, o seu corpo, ó, vamos pensar da seguinte forma. Imagina que você vai entrar numa mata que você não conhece, tá? Se você não conhece, você precisa de um guia. Para você ter esse guia, você precisa fazer um investimento de tempo, energia e dinheiro, tá? Para ir mais rápido. Você quer ir sozinho desbravar a mata? Pode ir, não tem problema algum. Só que vai demorar mais. Aí você vai escolher o que que você quer: mais velocidade ou você quer descobrir sozinho? Opção sua. Segunda coisa, o que que você precisa entender? Cara, quando você identifica que você tem um problema, você precisa identificar que a primeira coisa é você não tem culpa disso, que é o primeiro peso. Porque as pessoas que colocam culpa sobre si, elas acham que elas aprenderam isso sozinhas e tudo que elas fazem é só culpa delas e tá tudo ok. Só que esse peso vai deixar você mais lento, vai deixar você com mais carga emocional, as suas costas vão começar a ir para baixo e você vai ter menos energia para romper isso. Quando você entende isso, você fala assim, tá, então a culpa não é só minha, você já alivia um pouco mais. Ok. Agora, o que que você vai entender? O próximo passo agora. Você vai entender que você aprendeu com alguém. Tudo o que a gente faz é porque a gente aprendeu com alguém. Sim. Tá, quem foi esse alguém que nos ensinou isso? Por exemplo, abrir novos negócios. Cara, se a pessoa não tem histórico na família de ter empreendedores, como que essa pessoa vai querer abrir novos negócios, vai ter energia, vai ter habilidades de abrir novos negócios, se na família não tem histórico nenhum de empreendedores? É algo totalmente do zero. Ou seja, ela não precisa se culpar, mas ela precisa entender que não tendo histórico, ela vai ter que desconstruir a imagem só de CLT e vai começar a conviver com pessoas que são empreendedoras, para entender como é a forma de pensar, como é a forma de se comportar, como é a forma mais protegida de se trabalhar com isso. O que eu percebo Né? hoje e você falou desse tema da pessoa estar envolvida com outras pessoas, por exemplo, se você quer abrir um negócio, então você se junta com pessoas que falam sobre isso. E eu percebo que a maioria das pessoas é muito difícil para elas viver uma vida emocional um pouco diferente se elas estão num ambiente, numa casa, onde a maioria das pessoas é perturbada emocionalmente, né? Isso acontece demais dentro das casas, dentro das famílias, dentro das empresas. E como é que a pessoa ela consegue romper esse ciclo, né? Por exemplo, a mãe, pai, os parentes, todos eles têm uma mentalidade, um aspecto emocional muito desestabilizado. E está tudo bem, porque às vezes essas pessoas não tiveram consciência. Como viver
num ambiente onde as pessoas com que eu convivo, elas são extremamente desestabilizadas emocionalmente de acordo com o que você faz aí, Vitor. Ok. Vou contar um pouquinho da minha história, porque não foi conturbado dentro da minha casa, mas o estilo de pensamento de CLT era comprovadíssimo na minha família inteira, tá? Não tinha espírito de empreendedor. Então, o que que acontece? Eu comecei a não ouvir, a deixar de lado algumas coisas. Me machucou o que as pessoas falavam para mim? Machucou. Eu ouvi várias vezes que, cara, não vai dar certo isso, arruma um emprego. Ouvi várias vezes. Só que o que que eu, dentro de mim, olhei? Falei assim, cara, o que que realmente eu quero para mim? O que que toca no meu coração? Ah, toca isso? Ok, é isso que eu quero fazer? É esse caminho que pode me levar aonde eu quero? Ok, o que que eu vou fazer? Conversar o mínimo possível com as pessoas que estão ali. No momento que eu estiver dentro da casa, fone de ouvido, colocando podcast, colocando vídeos, colocando músicas que vão te levar para o caminho que você deseja. A partir disso, você começa a mudar algo dentro de você. Depois, o que que você vai fazer? Você vai. A primeira coisa é buscar maneiras de ganhar mais dinheiro para você poder se manter e sair dali. É assim que Exato. fácil. Isso é muito legal, porque, tipo assim, a gente tem uma parada de bom samaritano, né? Bom samaritano ou super-herói, que é aquela ideia, não, então se eu estou aprendendo essas coisas, se eu estou entendendo que eu preciso ter uma gestão das minhas próprias emoções, que está totalmente atrelado ao sucesso dos meus negócios, está totalmente atrelado ao meu próprio desenvolvimento, então já que eu estou entendendo essa parada toda aqui, eu vou mudar a minha família. Eu vou mudar a casa toda e eu vou lá e vou explicar para eles sobre essas emoções. Eu falo porque eu tentei trilhar esse processo. E é porrada na cara. Por quê? Porque a pessoa, ela não entrou em consciência. Então, tipo assim, eu falava para a pessoa assim, ó, oh, por que você está gritando? Por que você está falando alto? Não precisa, vamos ter um diálogo normal, tranquilo aqui. Meu, você falar um troço desse? Não. Outra, você levou as coisas para o lado pessoal, que é o que a maioria das pessoas faz. Gente, isso é terrível, terrível. As pessoas que são ressentidas demais. Então a pessoa ficava ressentida. Aí passava uma semana e a pessoa nem olhava na sua cara. Então é um negócio muito desafiador, né? E é curioso isso que você falou, então, dessa ideia de tipo assim, cara, ajuste as suas emoções, busque o que de fato você quer fazer, né? E ganhe bastante dinheiro e saia de lá. Não, esse sair de lá não é uma questão, né, de você sair fugido, tá? De você, tipo assim, nunca mais vou olhar para minha família, porque eles são totalmente desestabilizados emocionalmente, e eles não sabem o que eles estão fazendo, não. É uma maneira de você realmente. Porque, querendo ou não, gente, as pessoas com que você convive vão determinar até onde você vai chegar, vão determinar os seus resultados também. Então, o ambiente fala muito sobre a sua cabeça e sobre como é que está o seu estado emocional. Só de você ir para um novo ambiente, às vezes as dores que você sente, as emoções que você está sentindo, essa ansiedade, essa preocupação, ela se dissipa, né? Ela se dissipa. Por quê? Porque o ambiente, às vezes, tóxico demais, como é que você vai viver dentro desse ambiente? Então, realmente, esse aspecto de ambiência, eu falo por mim, é extremamente importante, né? Ao ponto de, por exemplo, eu estava numa cidade de interior, eu saí de uma cidade de interior e vim aqui para Alphaville, né? Para mudar um pouco desse aspecto de ambiência, pude conhecer o Vitor e Uhum. também outras pessoas, e como isso, né, mexe com a gente, faz a gente avançar e faz a gente realmente conhecer novos áreas, que foi até as coisas que o Vitor está falando aqui para mim, né, que a gente sempre está conversando e que são bem surreais. E, Vitor, para você, assim, essa parada de. Você tem uma rotina emocional? Você faz alguma coisa quando você acorda? Algo que para você meio que prevenir as suas emoções? Ou é algo tipo assim, cara, sentir, eu vou lá, eu racionalizo, eu entendo a emoção, racionalizo ela e dou um destino. Como é que é esse processo seu aí, para você não sofrer burnouts da vida e assim por diante? Cara, até entrar em conjunto num assunto que está bem em alta e as pessoas estão sofrendo muito com isso, que é a parte da ansiedade. Por exemplo, antes, quando eu não entendia sobre os meus comportamentos, eu não entendia sobre as minhas emoções, cara, eu não tinha foco para nada. Então, por exemplo, eu estava lendo um livro aqui,
Aí passava uma mosca atrás e eu fazia assim. Eu ia acompanhando. Por quê? Eu não tinha foco, eu não entendia sobre o meu comportamento e não entendia sobre as minhas emoções. Tá tudo bem. Então, o que que eu comecei a fazer de lá para cá? Entender sobre o meu comportamento, entender o que que eu estava passando e o que que eu precisava. Por exemplo, hoje eu entendo que para eu resgatar energia, recuperar a minha energia, eu preciso de um tempo sozinho comigo mesmo. Algumas pessoas, elas precisam falar com pessoas para resgatar energia. Outras pessoas, elas precisam estar em um posicionamento de dominância, que é dando comandos a outras pessoas. E tem algumas outras pessoas que gostam muito de fazer planilhas, de organizar as coisas tudo num papel ou tudo no computador. É uma maneira da pessoa resgatar a energia dela. Ok. Tá tudo bem. Você precisa entender como que o seu comportamento, como que você vai resgatar a energia para você. Por quê? Primeiro que a ansiedade e a falta de paciência é por falta de energia. Primeira coisa. Então, por exemplo, se você não tem paciência, é porque está faltando energia. E se você não tem paciência, vai despertar ansiedade. Porque Opa. eu quero que aconteça logo. Eu quero que faça isso logo. Só que o padrão da ansiedade é o quê? Você olhar para trás e falar assim, cara, já passou tanto tempo da minha vida e não tem nada lá atrás plausível para eu me orgulhar. E você olha para o seu presente e fala assim, e cara, eu já tô com essa idade e tem pessoas com essa idade com um resultado muito maior. Ou seja, você vai olhar para o futuro, que são os seus sonhos, vai querer pegar ele e vai querer trazer para o presente. Só que quando você faz isso, você vive algo que não existe, que é o futuro. Sim, Por quê? O único lugar que você pode fazer as coisas, que você pode modificar as coisas, é no agora. Porque o passado já foi, o futuro não existe. Então é somente no agora. Se você não foca no agora, um pouquinho todos os dias, você não vai mudar a sua vida. Se você olhar para as outras pessoas, olhar para o futuro, ficar olhando só para o passado, não vai mudar o seu dia de hoje. sim, É lógico que para entender algumas coisas e para te motivar de algumas coisas, você precisa olhar uma porcentagem para o futuro, uma porcentagem do passado para resolver algumas coisas, depois você volta para o presente e começa a se programar para você fazer as coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, sim. eu, Vitor, para eu controlar minha emoção, cara, de manhã eu gosto de tirar a manhã para mim, eu gosto de fazer a minha atividade física, tocar, louvar a Deus, ficar com Jesus. Eu gosto de fazer isso comigo porque eu me sinto bem. Sim, Se você se sente bem com uma outra coisa, fazendo uma outra atividade, ou sei lá, eu fazendo o quê, mas você se sente bem, sim. esse é o princípio. Porque se você, olha esse exemplo que eu fazia muito e isso atrapalhava demais o meu dia a dia. Primeiro que eu dormia mal. Segundo, que eu acordava sempre atrasado, eu acordava no susto. Sabe aquele dia que você vai, Sei. cara, Você tô já atrasado, e você sempre pulando, sempre pulando, sempre pulando. sai catando as coisas e vai, não sei o quê, blá, 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 sai de casa correndo. Quando você sai de casa correndo, o seu dia inteiro é estressante. E você fala assim, cara, Exatamente. já acordei atrasado, já saí correndo, nem tomei meu café direito, nem comi quase nada, Exatamente. tô com fome. Aí você vai ficando com fome até chegar ao meio-dia. Chegou o meio-dia, você destrói na comida, aí dá aquele sono, aí você volta para casa, tira um cochilo, só que você tira o cochilo antes do horário certo. Exatamente. Aí chega à noite, você não tem sono. E principalmente fica lá vendo vários videozinhos que jogam um monte de energia para você, que deixa o seu cérebro pirando, tá? E o que que vai acontecer com você? Você não vai dormir bem de novo. Ou seja, vai entrar num ciclo. Entrou no Boa. ciclo, cara, você vai ficar sempre se desgastando. Eu, Pode falar. particularmente, compartilho das mesmas coisas. Hoje eu costumo acordar por volta ali de... Bem cedo, assim, por volta das 4, 4:30, assim, eu tô sempre de pé. E, para mim, se eu não faço esses meus rituais, que são muito parecidos com os seus, eu acordo, me alongo, eu passo meu tempo com Jesus, assim, pego meu violãozinho, fico tocando e tal, né? Faço as minhas declarações. Eu gosto de realmente declarar aquilo que eu quero viver no meu dia.
né? Ajusto as minhas emoções, porque eu falo que eu busco sempre me manter num estado de muita gratidão, sabe, Vitor? Muita gratidão, muita alegria. E todas as coisas que acontecem que são aparentemente ruins para as pessoas, eu viro para elas e falo assim: que massa, que massa. Então, eu ajusto muito isso, né, no meu coração. Né? Então, todas as coisas. E eu não aceito essa questão de, tipo assim, essa ansiosidade, essa preocupação exagerada, porque eu tenho um versículo que eu gosto muito que fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, se eu sei que Jesus cuida de mim, eu não posso ficar ansioso, porque eu sei. Então, por eu ter esse relacionamento com ele, isso fica claro, fica palpável para mim. Então, eu lanço sobre ele a minha ansiedade, a minha preocupação, e como irmão mais velho, eu sei que ele vai me dar as direções que eu preciso. Então, ter esse tempo junto com ele, e se eu não tenho, eu tenho algo que eu gosto sempre de ficar brincando. Se às vezes acontece alguma coisa no meu dia, eu não consigo ter esse ritual de manhã, eu falo, eu vou te encontrar de tarde. E se não der para encontrar de tarde, eu vou te contar de noite. Mas eu preciso de ter isso. Porque, igual você falou, quando a gente faz essas coisas, a gente mantém. Mantém. A gente, como se fosse meio que se blinda. A gente veste uma capa, e essa capa não é uma capa no sentido alegórico negativo, né, de se proteger das pessoas, mas não. Eu me mantenho forte para que quando as coisas vierem ao longo do meu dia, eu saiba lidar. Mas eu vejo que muito dessas coisas é isso aqui, ó, mentalidade. É o nível de consciência que você chega, que você se torna madura, ao ponto de você falar assim: o externo não me afeta, ele não pode me afetar. Por quê? Porque o externo eu não consigo controlar, não consigo mexer, mas do meu corpo para dentro, no meu coração, aí a parada é comigo. Então, eu não estudo muito a fundo, mas eu tenho esses princípios muito fortes dentro do meu coração, né? E fazem com que eu não viva aquela vida que todo mundo. Eu queria até que você falasse um pouco dessas pessoas que às vezes vivem numa gangorra emocional, né? A pessoa tem dia que ela tá bom, tem dia que ela tá ruim. Existe uma causa por isso? Ou são tipo assim, cada pessoa é uma causa principal? São vários contextos? Como é que é isso? Então, tem vários contextos, mas para isso eu gosto de trazer uma analogia bem interessante. Eu não lembro de quem que eu ouvi isso, faz muito tempo que eu ouvi isso, mas eu gosto de trazer até hoje essa analogia. Por exemplo, imagine que você mora numa casa e nessa casa você varre ela, né, durante a semana para ela ficar limpa. Quando você vai para a rua, você vê que tem um monte de folha, um monte de lixo na calçada. Se você vai varrer para dentro ou para fora, o problema é seu. Ou seja, tudo que acontece de externo, se você vai pegar para você ou se você vai deixar para o externo, é problema seu. Não é governo, não é qualquer outro tipo de coisa que você possa imaginar. O problema é seu. Se Sim. você sentiu que, cara, isso é injustiça, então faça alguma coisa para não acontecer mais essas injustiças. Se você sente que algo, fala assim, cara, não, mas a pessoa precisa. Olha uma história. Eu vi um podcast onde a pessoa chegou e falou assim, cara, mas o Elon Musk gastou 44 bilhões para comprar um aplicativo, sendo que ele podia acabar com a fome do mundo. Aí o Muito entrevistador bom. falou para essa pessoa, e você, o que que você está fazendo para acabar com a Tá fome com a do fome mundo? do mundo, é exato. Ou Bible. seja, essa pessoa, ela sentiu uma dor, e ao invés de ela assumir o compromisso de ela começar a mudar, fazer alguma coisa para mudar, ela quis jogar a responsabilidade por uma outra pessoa. Mas quem sentiu essa dor foi essa pessoa. Então, o problema é único e é dela, só. Boa. Então, o que que a gente precisa fazer? Quando a gente sabe que a gente está numa gangorra emocional, a gente precisa identificar quais são os gatilhos. O que está acontecendo que está fazendo eu ter essa gangorra? Porque tudo que deixa a gente para baixo é porque a gente teve um problema com isso. Por Exato. exemplo, Às vezes eu vejo que algumas pessoas o gatilho é que não dormiram bem à noite, ou foram acordadas, ou acordou, bateu o pé na ponta da cama, e isso já é o suficiente para fazer a pessoa ficar nesse estado exageradamente ruim. sim, mas isso aí já vem do quê? Da falta de energia. Hum, Se não tem energia, não tem paciência. Se não tem paciência, qualquer coisa vai tirar do sério.
uma coisa, por exemplo, tem gente que eu acho muito engraçado. A pessoa, ela fica, tipo assim, uma semana pensando no mesmo problema, e esse problema, ele cresce, e a pessoa, sabe, ela não sai desse troço. Para mim, é aquela coisa, tipo assim, bom, resolve na hora, aconteceu tal. E essas pessoas que às vezes ficam remoendo, às vezes um passado, ou uma situação, aquelas pessoas que, tipo assim, beleza, resolvi, ponto. O que que elas podem fazer? Porque eu vejo que isso impacta múltiplas áreas da vida. Pessoas fazem isso dentro de casa, às vezes tem discussão com a família, ou pessoas dentro da discussão tem um negócio, dentro dos negócios, às vezes recebem um feedback e a pessoa fica ressentida. Tá, então, diante desse cenário inteiro, o que que faz que essa gente, assim? Cara, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não é o justiceiro. A gente não é quem vai decretar se é justo ou não. Por quê, Gabriel? Se você chegar a falar assim para mim, cara, eu tô fazendo isso aqui para impactar pessoas. É o que você pensa. Agora, se eu faço isso aqui, eu falo assim, não, é para te ajudar só. É outra coisa. Se inverter, cara, cada pensamento é único. Você tem o livre-arbítrio de pensar o que você quiser. Eu tenho o livre-arbítrio de pensar o que eu quiser. Então, partindo desse princípio, a gente precisa fazer o quê? Perdoar as pessoas, não porque elas merecem, é porque eu mereço, é porque você merece, Gabriel. Então, a Uhum. pessoa que se doeu, é melhor você perdoar a outra pessoa para você se sentir bem do que pensando se a outra pessoa merece ou não. Porque no Exato. seu ponto de, quer ver, ó, no ponto de vista da maioria dos assassinos que estão presos, eles são inocentes. Mas perante a sociedade, eles não são inocentes. Só que aí você vai pensar, que forma? Fala assim, ah, mas você está falando então que é para livrar eles. Não, não estou falando isso. Estou falando que da percepção da cabeça deles, eles são inocentes. Porque a única forma que eles aprenderam de se proteger é matando alguém. E nós, sociedade, nós enxergamos que não é a única forma de se proteger. Ou seja, a gente tem nosso ponto de vista e a pessoa tem o ponto de vista dele. Tá ok. Agora, se eu pegar o que essa pessoa fez e ficar carregando para minha vida inteira, quem vai ser o maior abusador? Quem executou um crime e esqueceu, passou alguns minutos ou horas e esqueceu, ou quem ficou carregando essa mágoa durante anos? Quem que Exato. é o maior abusador de tudo isso? É quem carrega mais a mágoa. Igual, tem aquela frasezinha que o pessoal fala assim, cara, quem deve sempre esquece e quem precisa Aham. receber nunca esquece. Por quê? Tem alguém sentindo uma dor. Só que se você libera essa dor, cara, você vai se prejudicar menos. Quer ver? Ó, um exemplo simples, para a gente começar a resolver esses pequenos problemas. Imagina que esse copo aqui, ele pesa 200 gramas, vamos supor, tá? É leve ou é pesado 200 gramas? Para você que está ouvindo, imagina um copo, tá? É, ok, é verdade. Para você que está ouvindo, imagina que é um copo aqui que pesa 200 gramas. Agora fala para mim, Gabriel. É leve ou é pesado 200 gramas? É leve? Ok, perfeito. Isso é leve. Agora, se você ficar com o seu braço esticado, segurando esse copo de 200 gramas durante 2 horas, é leve ou é pesado? Bem pesado. Ok. O que eu quero trazer com essa analogia? Às vezes, uma simples frustração que alguém te xingou, algo leve, simples. Se você não resolve na hora, conforme passa o tempo, acaba ficando pesado. Porque Opa. você vai, porque você vai querer segurar aquele problema por mais tempo e você começa a se prejudicar porque você está carregando aquilo por mais tempo. E quanto mais tempo a pessoa carrega, mais pior vai ficando a coisa. E acontece o que eu vi muito, assim, em projetos que a gente já gerenciou e já fez, as pessoas, burnout, cara. As pessoas realmente, tipo assim, elas ficando, de repente a pessoa dá um surto, ó, desculpa, eu não consigo lidar com tudo isso aqui. E a pessoa surta, literalmente, e isso afeta o corpo dela em múltiplos aspectos.
Eu já vi pessoas, Vitor, que, tipo assim, uma das frentes que a gente atua é na frente de lançamentos, né? Então, pessoas falando assim, ó, eu não posso mais fazer lançamento porque o médico falou que se eu não sair disso aqui, eu vou ter um piripaque. E a pessoa já estava com um psicólogo, um psiquiatra para lidar com essas questões, porque veio carregando milhares de coisas, esse copo ficou pesado demais e o corpo não estava mais aguentando. A pessoa não conseguia ter foco, não conseguia ter produtividade, não conseguia ter resultado. Aí você olha, as múltiplas áreas da pessoa começam a desencadear violentamente. Por quê? Porque manteve. Porque às vezes não expressou, não externalizou, não realmente liberou perdão, não fez com que as coisas saíssem do lado demais do pessoal. Né? Então, isso é chocante de ver. E são muitas e muitas pessoas. E eu te pergunto assim, de todos os atendimentos que você faz, qual que é a emoção mais difícil de se lidar? Se você pudesse elencar uma. Cara, a emoção mais difícil. Ou situação mais difícil de se lidar. A situação mais difícil é aquela que a pessoa não quer ajuda. Essa é mais difícil. E Porque não você querer sabe que a ajuda pessoa. é o ego, é o orgulho. Ou você É, acha que não? tem muito a ver com orgulho. Porque assim, ó, se você é um profissional que você sabe resolver um problema, por exemplo, se atua uma das frentes é lançamento. Você sabe que aquela pessoa tem potencial, que ela pode explodir e trazer um resultado extraordinário. Só que se a pessoa não quer ajuda, o que você pode fazer? Nada. Então, acho que essa é a pior situação, porque você sabe que a pessoa tem potencial, só que a pessoa não quer ajuda. Isso isso é chocante, porque eu também concordo demais que uma das piores coisas para se lidar é com o orgulho do outro. Você vê que a pessoa vai se espatifar, mas a pessoa não dá o braço a torcer. Você vê que a pessoa, Deus, que vida é essa que você está vivendo? Mas para a pessoa tá tranquilo, tá de boa e ela não vai. Eu acho que essa é uma das piores coisas que se pode se ter. E o que você acha que pode quebrar o orgulho de alguém? Histórias. Histórias. Por quê? Quando eu comecei a aprender a contar a minha história, porque eu era muito tímido, eu não sabia me comunicar. Quando eu comecei a aprender a contar as minhas histórias, eu comecei a ver que as pessoas falavam assim: eu passei por isso. Se a pessoa falar assim, eu passei por isso, ela vai falar assim, cara, você deu o jeito, então acho que eu posso. Aí cria o quê? Esperança. Exatamente, legal. A Se pessoa se cria, identifica e ela vê assim, ah, se ele deu, se rolou com ele, certamente vai rolar e eu vou conseguir também. Isso é chocante, isso aí. sim. Então, por exemplo, o que acontece? Se você olhar para o Ayrton Senna, por que que ele é um herói extraordinário? Porque ele trouxe esperança num mundo onde não se via um brasileiro tendo sucesso. Ele foi lá, rompeu tudo, e ele trouxe esperança, falando assim, opa, se uma pessoa teve sucesso brasileiro, entrou lá num nicho que era fechado pra caramba, que é complicado pra caramba, e conseguiu Sim. dar certo, opa, então Como a gente não, também né? pode. E uma Por exemplo, curiosidade, assim, pode concluir, mano. só mais um exemplo. O que que o Gabriel Medina fez no surf? Ele foi lá, venceu o campeonato mundial. Em seguida dele veio uma pancada de brasileiro. O que que ele fez? Ele só abriu a porta, trouxe esperança, falou assim: opa, peraí, se um menino, que era na época, um menino, ganhou um campeonato mundial brasileiro, cara, a gente tem potencial também, a gente também consegue, não é só os estrangeiros. E aí veio uma pancada de pessoas. Ou seja, se você rompeu alguma coisa na sua vida, começa a compartilhar, porque você vai inspirar mais pessoas. E se você quer romper, começa a perguntar para as pessoas, né? Ei, como é que você lida com orgulho? Como é que você lida com as suas emoções? Às vezes eu estou me sentindo estressada, estou meio, sabe, sem paciência dentro de casa. E aí, como é que você faz? Né? Converse com pessoas que você enxerga que elas são muito bem resolvidas quanto a essas questões, né? Porque eu acredito que dentro dessas coisas você sempre vai encontrar respostas que vão te ajudar. Mas o mais importante é essa questão, né? Você se colocar nesse lugar, eu quero resolver, eu quero melhorar, eu quero ter negócios melhores, eu quero ter uma vida melhor, uma família melhor e assim por diante. E eu te pergunto, Vitor, no seu dia a dia, assim,
Porque quando a pessoa ela trabalha com comportamentos humanos, ela se torna uma referência, ela se torna um modelo. E quando o Vitor dá uma escorregada, e aí? Cara, nós somos seres humanos. E isso não é um peso para mim. Por quê? Cada vez que eu escorrego, eu tenho um aprendizado novo. Se eu tenho um aprendizado novo, eu tenho exemplos novos. Se eu tenho exemplos novos, eu trago mais compatibilidade com as pessoas. Ou seja, eu tenho mais histórias para contar. Ou seja, o que que acontece? Eu tenho mais expertise naquilo que eu estou fazendo. Então, a todo momento que eu estou passando na minha vida, eu vou buscando o que que está acontecendo comigo que está impedindo de eu passar para o próximo nível. Se eu começo a fazer essa pergunta para mim todos os dias, e eu começo a identificar, andando com pessoas que estão no próximo nível, que estão vivendo uma vida diferente, que é uma vida que eu quero viver, eu começo a identificar comportamentos que eu não tenho, que essa pessoa tem. Identificando isso, eu falo assim, opa, então eu preciso aprender. E eu revisito na minha história, eu falo assim, eu já aprendi ou não isso? Ah, não, não aprendi? Então, ok, então eu preciso aprender. Ah, se eu já aprendi, por que que eu não estou executando? É uma emoção? Começa a pesquisar, é investigar. Porque eu falo assim para as pessoas, cara, é muito gostoso ver a evolução das pessoas. Exato. Só que quando a gente começa a pesquisar e analisar nossas próprias dores, não é tão legal assim. Só que o resultado disso tudo, ele precisa ser Superação muito maior do que o seu maior medo. exato. Ele sempre vai, né? E eu, quando eu olho, eu caço em mim, assim, Vitor, cara, onde não tá legal, assim, onde eu preciso de melhorar. Às vezes eu não gosto quando eu fico sabendo que eu tô errando em algumas coisas. Às vezes eu falo, nossa, Mas quem gosta? que bad, que horrível. Ainda, Gabriel Barreto, ainda, Barreto, ô, miséria. E, mas eu fico entusiasmado em saber que existe algo para se ajustar. Eu acho que quando você chega num estágio da vida onde você não ajusta mais nada, onde você não tem mais nada para fazer, eu acho que é hora de você morrer, então, e se eternizar. Porque eu acho que esse aprendizado contínuo, e uma das coisas que mais me ajuda a me enxergar, obviamente, que é Jesus e tal, ele me ajuda a eu me enxergar a mim mesmo, ver coisas que eu preciso de ajustar, mas também pessoas como você, pessoas como amigos nossos, próximos, que a gente senta na roda e conversa assim, e aí, sabe aquele bate-bola franco, onde o objetivo não é denegrir e machucar as pessoas, mas simplesmente edificar elas? Como é que o meu feedback pode ajudar o Vitão a ser a sua melhor versão? Como é que o meu feedback pode ajudar o Vitão a conseguir fazer os seus negócios crescerem? Eu vejo que a gente carece, né? Primeiro, a gente não dá muito valor para rodas como essa. Segundo, a gente não dá valor, você não vai caçar. E terceiro, quando você tem, você não recebe. Por quê? Você é uma criança. Você é uma criança e fica ressentida e você não se corou lá atrás, é por conta disso você não aproveita desses ambientes que são muito ricos para você realmente amadurecer. Ah, e olha que legal. A única diferença entre as pessoas que têm muito sucesso e qualquer outra pessoa que existe no mundo é só a mentalidade, maturidade emocional. Por quê? É o quanto que você aguenta ouvir para você se melhorar. Cara, teve uma época na minha vida que literalmente eu era um menino com idade de adulto. Menino com Nossa, idade de não, adulto. isso é incomum demais, então. Não, Vitor, isso não existe. Só que olha o que aconteceu comigo. Eu comecei a identificar que eu era um menino com idade de adulto e eu falei, eu preciso melhorar isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu falei, como? O que que eu posso fazer? Até um ponto que eu cheguei a ouvir de uma pessoa que eu namorava, apontando o dedo na minha cara, falando assim: você é um moleque, você não é homem. E eu olhei para aquilo, eu fiquei pé da vida. Eu fiquei muito bravo. Mas não bravo com a pessoa. Eu fiquei bravo comigo, porque eu sabia que era verdade.
E a partir dali, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Exato. Tanto é se você pegar uma foto minha de um ano para o outro, você vai falar assim, cara, como que você mudou? É, comportamento, pensamento e várias outras coisas. Porque eu comecei a andar com pessoas e, cara, são pessoas mais racionais. Ou você faz ou você não vai ter resultado. É É plantio e simples colheita. assim. Ele não fica te melando. É, porque, de fato, o que que a gente precisa entender? Ah, o plantio não é obrigatório, só que a colheita é. Se você não fizer nada o dia inteiro, tá tudo bem, é um livre-arbítrio seu. Só que a colheita é a pobreza. Exato. Então, se você quer colher algo diferente à pobreza, você precisa produzir algo. Bom, uma coisa que eu aprendi, eu achei surreal, porque é um negócio tão simples, só que a gente acaba não percebendo. As pessoas falam assim, cara, a grande maioria, tá? Eu pensava muito assim também. Cara, eu quero ter um retorno financeiro muito bom. Só que o que que a pessoa está plantando? Ah, Ela com está certeza. plantando, ela está plantando a parte financeira ou o tempo, que as duas coisas se refere à parte financeira. Geralmente a As pessoa está pessoas, elas plantando. são muito, eu vejo assim, Vitor, muito espera, sabe? Espera do além, assim. Espera do além, as coisas caírem, e elas não entendem que tem momentos que realmente a chuva cai, né? Mas tem momento que eu preciso pegar a mangueira e fazer chuva. Então, eu preciso de entender essas coisas, né? E as pessoas, elas têm um pensamento que eu chamo não, né? Já vi pessoas falarem muito isso, eu acho muito legal o nome. As pessoas, elas querem muitas coisas, mas elas têm pensamento mágico. Pensamento mágico. Ou seja, não vai ser demorado, não vai ser difícil, vai ser extremamente fácil, não precisa de gastar energia, não precisa de se aprimorar e não precisa de se desenvolver. E até te pergunto, Vitor, como é que foi esse seu começo, assim, nessa vida, né? De, de desbloqueios e assim por diante, assim. Cara, o começo da minha vida foi através de uma dor que eu percebi que eu tinha. Por exemplo, eu andava num grupo de amigos onde o mais pobre e o que menos tinha dinheiro, eu falo pobre emocionalmente também, tá? De Ok, mentalidade. ok. O mais pobre e o que tinha menos dinheiro era eu. Eu olhava assim, o que que essas pessoas fazem? O que que elas têm que eu não tenho? Por que que essas pessoas conseguem esse resultado e eu não consigo? E eu comecei a criar curiosidade para querer entender o que que eu preciso fazer para mudar isso. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso resolver. A primeira coisa que eu precisava resolver era a minha comunicação. Na época, Você falava eu gíria, essas comecei. coisas? Não, Oi? né? Você falava gíria, essas coisas ou não? Não, era questão de gira era bem pouco. Só que o que que acontecia? Como eu era muito tímido, e eu sou tímido, apesar de não parecer muitas vezes, o que que eu fazia? Eu comecei a beber bebidas alcoólicas com 13 anos para conseguir me expressar. Então, nos momentos onde eu estava alcoolizado, eu conseguia falar aquilo que eu queria, né? Debater sobre aquele assunto que eu queria. Eu começava a participar daquelas rodinhas chatas de churrasco, que era falar sobre empreendedorismo, sobre política, debater sobre um assunto, querer entender. Ok. Eu participava dessas rodinhas que eram consideradas chatas. Só que quando eu entendi que a minha comunicação, sem eu estar alcoolizado, era ruim, eu falei, eu preciso entender isso. Eu preciso resolver isso. Porque sem comunicação, eu não consigo expressar o que eu quero. Sem comunicação, eu não consigo criar expectativa na pessoa para conseguir vender algo ou qualquer outra coisa do tipo. Ok. Sem uma comunicação, eu não consigo ter um relacionamento bom. Sem comunicação, eu não consigo conviver com as pessoas, sendo que eu posso ajudar a vida delas sem só ter um lado, sabe? Sem ter só uma via.
para uhum. ser via dupla, de vai e vem. A pessoa Sim. me ajuda, eu ajudo, e fica um clima gostoso, Reciprocidade, boa. entende? Então, quando eu percebi que a comunicação estava atrapalhando em todas as áreas da minha vida, eu falei, opa, peraí, se é em todas as áreas, eu preciso resolver isso, porque vai impactar na maior parte. Sim. Entende? Quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso. Eu falei assim, tá, comunicação, o que que eu preciso fazer? Primeiro livro que eu li foi o mais espetacular até hoje que eu vejo, porque eu testei e começou a dar certo, e eu dar uma risada interna e conversando com a pessoa. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E foi um dos primeiros livros que eu também li, há uns quase 10 anos atrás, assim. Então, esse livro é, ele é sensacional, assim, sem sombra de dúvidas. Uau, muito bom. Dale Ele Carnegie. porque olha o que eu fazia. Eu li esse livro, eu comecei a ler ele, eu falei, opa, vou começar a aplicar essas coisas. Então, eu ia para o churrasco e eu falava assim, hoje eu vou beber bem menos, só para começar a aplicar isso que eu estou lendo no livro para ver se é verdade. E eu olhava para o churrasco, eu gostava de ir para churrasco com pessoas diferentes. Eu olhava assim, quem que é a pessoa que menos se comunica aqui? A pessoa que, sabe, aquela pessoa que você olha para ela assim, dá medo de conversar, então quase ninguém conversa. Sim, Aí eu falava assim, essa pessoa que eu quero. Porque as outras é mais fácil de conversar, então, cara, eu não quero as pessoas mais fáceis, eu quero saber se esse livro dá certo, então eu quero as pessoas mais difíceis. E eu fazia duas perguntas. Quando eu fazia duas perguntas e me comportava de uma certa forma, aquela pessoa abria o livro da vida dela e ficava conversando comigo o churrasco inteiro. Eu falava assim, cara, esse negócio aí funciona. Porque eu entendi que a comunicação não é sobre mim, é sobre o outro. boa. Todas as pessoas são egoístas. Todas. É natural. Então, por exemplo, se eu quero conversar com alguém, é mais fácil eu falar sobre mim ou falar sobre a pessoa, sabendo Sem sombra que de todas dúvida. as pessoas são egoístas? Exatamente. Cara, é mais Quantas fácil rodas perguntar alguém sobre a pessoa, pergunta algo? porque a pessoa É, vai falar. Ela falando, conseguir ter uma exato. conversa. Aí, a partir disso, você começou a engrenar nessas coisas. E é muito legal porque esse aspecto de comunicação que você pontuou, eu acho que é a espinha dorsal, que faz com que as pessoas hoje elas não tenham bons relacionamentos, né? Eu gosto de ficar fazendo o seguinte, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar uns velhinhos que tem, tipo assim, sei lá, 40, 50 anos de casamento e tal. E eu viro para os caras e falo assim, e aí? Fala para mim, qual que é o segredo desse negócio? E a grande maioria, eu perguntei para várias pessoas, de vários lugares diferentes, estados diferentes. E é uma resposta mais louca que a outra. Tipo assim, algumas pessoas falam assim, você tem que relevar. Releva as coisas. É aquela questão que a gente estava falando assim, não leva tanto para o lado pessoal, né? Mas Uhum. um aspecto muito importante é esse aspecto de comunicação, né? E eu vejo que, por as pessoas não exercerem isso, entenderem que, às vezes, por exemplo, a pessoa fala e eu sinto, ao invés de simplesmente perguntar, tá? Tipo assim, porque. Não, mas você não. Ah, Vitor, você não. Sei lá, você não sabe do que você está fazendo. Aí a pessoa altamente ela já se ressente, ela já se fecha e isso começa a afetar os relacionamentos dela. Ao invés de eu falar assim, tá, você está falando que eu não sei fazer as coisas, certo, Barreto? Beleza. Tá, o que você quis dizer com isso? Quando você faz essa pergunta, o que você quis dizer com isso, você consegue entender qual foi o sentido pelo qual a pessoa falou. Então, antes de sentir, eu sempre gosto de fazer perguntas. Ou seja, esse aspecto de comunicação. E eu vejo que muitas pessoas hoje, os relacionamentos, tanto afetivos, amorosos e tal, eles são extremamente destruídos por conta dessa questão de comunicação. Então, hoje no meu casamento, isso é regra. Falei algo, ou você, eu falo com minha esposa, falei algo para cara assim, e você se sentiu, você não pode fazer isso. Você precisa me perguntar, porque às vezes eu falei algo, mas você sentiu outra coisa. Mas não é o que eu queria falar. Então, às vezes, a gente tem todas essas loucuras de sentimento, tá tudo bem. Porque quando
as emoções estão afloradas, você acaba tirando conclusões erradas. E isso quebra qualquer coisa. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho das suas experiências em relação a isso. Cara, eu sofri muito com o relacionamento por causa disso. Muito. Teve um relacionamento que eu tive, eu era mais novo, a gente começava a entrar em algumas discussões, e a pessoa chegava para mim e falava assim, eu não entendo o que você está querendo dizer. Eu não entendo. Hoje eu dou risada, Né? mas antes eu ficava puto da vida. Como? Por quê? O que que acontece? Eu comecei a entender que a minha cabeça, o meu cérebro, ele pensava muito mais rápido do que a minha boca falava. E Ah, não, automaticamente, igualzinho também. o natural de todas as pessoas é o cérebro ser mais rápido do que a boca. Só que o meu era muito mais rápido. Quando a minha boca estava no começo da conversa, minha cabeça já estava no final concluindo. Ou seja, eu misturava. Não dava, realmente não dava para entender. Não dava, né? Ah, então ela estava certa. Pensei que ela estava, pô. Não, ela estava certa, porque eu não sabia me comunicar. Então, o que que eu comecei a fazer? Perguntas. É muito mais fácil a gente perguntar do que a gente afirmar as coisas. Então, por exemplo, se alguém chega atacando a gente aqui, Gabriel, eu falo assim, qual que é seu intuito com isso? A pessoa Você vai entender? automaticamente ela se arma assim. Opa, calma lá. É, porque se eu entendo qual que é o intuito da pessoa, se a pessoa vem atacar a gente aqui, ela fala assim, não, porque eu quero que vocês cresçam. Então tá, peraí. Então vamos trazer uma outra analogia. Agora, se a pessoa fala assim, não, porque eu senti algo que não sei o que é injusto, então o problema é seu. Então já sai fora, que o problema é só seu, não é nosso. Entende? Então, boa. Teve até um exemplo, uma pessoa esses tempos atrás, que eu não lembro o que a pessoa falou para mim, mas eu falei assim, esse problema não é meu, esse problema é seu. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, tá, eu entendi que você tá querendo que eu cresça, mas eu senti um negócio ruim dentro de mim. Aí eu falei, opa, interessante. Eu falei, em qual momento que você ouviu? Aí a pessoa, já na hora, eu nem terminei de falar, de perguntar, a pessoa falou assim, eu lembro de um caso que aconteceu isso, 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 e a pessoa me machucou muito, falando que o problema era só meu, e na verdade o problema era dos dois. Então, ou seja, tem um histórico ali onde a pessoa já se frustrou, aí o cérebro linka. Cara, esse estilo de comportamento pode te machucar muito. Então, não quero que você sofra, então se protege disso, ou se afaste disso. Entende? Só quando a pessoa não aprende a analisar, automaticamente ela vai se doer e vai rebater com toda a ira, com alguma coisa, só para se proteger. Exato, ela se arma. E isso, gente, isso é tóxico, tá? E isso é comum demais, né? Então, essa questão de se ressentir, de falar, eu acho que isso é muito. Acho que deve ter feito mais frequência, né? Nas empresas, nos negócios, nas casas, nas famílias. Só esse ato de perguntar, ter essa conversa franca, eu acho que já diminui milhares de más interpretações, mágoas, ressentimentos, causas e assim por diante. E para a gente ir caminhando aqui para o final, Vitor, o bate-papo está muito bom. Eu queria que você deixasse, às vezes, se você tivesse um outdoor, né, tivesse um outdoor assim, e você esse outdoor aparecesse para o mundo inteiro, assim, o que que você escreveria nele? Ó, ó que legal. Tá vendo? Tá escrito ali? Ah, legal. Ah, muito bom, Cara, muito bom. a gente não combinou, mas eu deixei escrito porque eu falei assim, se couber, eu vou falar isso porque é isso que eu defendo. O amor que você nunca sentiu vai te levar a lugares que você sempre sonhou. Ah, O porquê que eu falo isso? Porque entendendo sobre comportamentos, entendendo sobre crenças, entendendo sobre pessoas. Uma pessoa só não consegue fazer algo porque ela não teve uma boa experiência de amor. Se a pessoa se sentiu amada naquilo que ela fez, ela vai fazer com maestria. Agora, se a pessoa não se sente amada, ela não vai fazer. É porque ela quer?
Muitas vezes não, é porque ela foi frustrada. Por exemplo, eu tinha uma comunicação ruim pra caramba, mas o meu sonho é palestrar para multidões, entende? Então, como a minha comunicação era ruim, eu tinha apagado esse sonho. Quando eu comecei a entender que eu posso me comunicar assim, eu reativei um sonho meu. Ou seja, se você tem um sonho que está guardado, é porque você precisa resolver algo dentro de você para você sentir amado e reativar aquilo, porque você pode sim realizar todos os sonhos que você deseja. Você só precisa se sentir amado. Ah, show de bola. Massa demais, massa demais. Gente, então com isso a gente vai encerrando um pouquinho esse podcast. Vitão, como é que faz para te achar? Fala um pouquinho das suas redes sociais aí. Como é que te acha? Cara, Instagram, TikTok, YouTube. É Victor com C mudo e Asumura. Yasumura. É só entrar em contato lá, tem um link na bio lá também com todas as redes. Entre em uma delas, tem um link lá. E acessa lá, acompanha a gente. Para a Boa. gente soltar mais dicas, para ver o que, que você quer ouvir sobre comportamento. E compartilha lá, participa lá, que é importante. E a gente vai contribuir com vocês também. Uau. E hoje, Vitor, você tem alguma mentoria, consultoria? Como é que faz para uma pessoa ser acompanhada por você, assim? Hoje eu tenho um e-book que está lá no link da bio também. Eu tenho um curso que eu vou fazer o lançamento agora e eu tenho a minha mentoria. A minha mentoria é um programa, um ciclo de 5 a 7 atendimentos, onde eu vou ensinar para você como funciona o comportamento, como fazer a ressignificação. E esse programa em específico, o programa ele não dá certo. O programa você vai fazer ele até dar certo. Ah, Por quê? Se você entende sobre o comportamento e aplica ele até você ter habilidade suficiente para você mesmo olhar para você se ressignificar, para você se libertar desses pesos, cara, você precisa fazer até dar certo. Porque uau. foi isso que eu fiz na minha vida e é isso que eu quero ensinar as pessoas. Não quero ninguém preso a mim. Eu quero que as pessoas sejam livres. Uau, show de bola, massa demais. Gente, então se você está assistindo aqui no YouTube, não se esqueça de você deixar aquele like, que todo mundo pede, e isso ajuda demais a gente espalhar a mensagem. E se você gostou desse podcast, corre lá, me chama no Instagram, me manda um direct falando assim, cara, foi top demais. E também coloca aqui, eu vou deixar nos comentários também as redes sociais do Vitor, e coloca aqui nos comentários também do YouTube os próximos temas que você gostaria que a gente falasse. Então, Vitor, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito massa, foi muito enriquecedor. Obviamente, espero que você tenha agenda para a gente fazer depois de falar de outros assuntos aqui também, tá? Com certeza. E no mais, muito obrigado. Pode Obrigadão, falar. obrigadão, pessoal. Gabriel, uma honra fazer parte disso aqui. Quando tiver de novo, a gente marca, a gente combina os horários, dá um jeito aí, porque, cara, é gostoso pra caramba fazer esse bate-papo e agregar tanto na sua vida como das pessoas que estão ouvindo. É um Fechou, prazer. gente. Valeu demais e até o próximo episódio.